Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o poder da intercessão. E o que é interceder? Interceder é você se apresentar diante de Deus para clamar em favor da vida de alguém. Eu quero que você acompanhe comigo um texto da Bíblia que está no livro de Ezequiel, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 29 e 30, que diz assim: O povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo e aborreceu o pobre e o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente. E eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Nós lemos aqui no texto que o povo estava cometendo vários pecados. E o Senhor procurou entre eles um que pudesse se colocar diante da brecha, diante do Senhor, em favor da vida deles, para que o Senhor não exterminasse o povo. Em outras palavras, o Senhor estava buscando alguém que intercedesse, o Senhor estava buscando um intercessor. A palavra do Senhor, a Bíblia, nós vemos vários exemplos em que o Senhor ouviu e atendeu a intercessão de alguém. Na oração, você ora por você e pelas suas causas. Na intercessão, você se humilha diante de Deus, reconhecendo que você não pode fazer nada pela vida da outra pessoa, que você não pode resolver o problema dela, mas que você sabe que Deus pode. Interceder é um ato de amor, é você defender a causa do outro. Muitas vezes, alguém que você conhece, que você ama, algum familiar seu, vai precisar da sua intercessão. A pessoa pode estar fria, pode estar fraca na fé, pode estar aprisionada e ela precisa de uma intervenção sobrenatural. E a intercessão, ela vai fazer isso. Ela vai trazer essa força sobrenatural que a pessoa está precisando, mas no momento ela não tem força nem de clamar. E você vai ser essa pessoa que vai clamar pela pessoa que você ama, que vai interceder, que vai estar ali defendendo a causa daquela pessoa diante do Senhor. E obviamente você não é essa ajuda sobrenatural que a pessoa está precisando, mas você pode apresentar essa pessoa ao Senhor nos seus momentos de jejum e oração. Isso é interceder. E nós temos várias passagens bíblicas que mostram o poder que há na intercessão. E eu quero trazer para você hoje 4 exemplos. E o primeiro exemplo está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21, que diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E o segundo exemplo de intercessão nos conta que Moisés intercedeu pelo povo para que ele não fosse exterminado. O povo havia feito um bezerro de ouro e o adorado como se fosse Deus. E Moisés então se colocou diante do Senhor em favor daquele povo para que ele não fosse exterminado, como eu já mencionei. E a passagem bíblica está em Êxodo, capítulo 32, vou ler o versículo 30, do 30 ao 32, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes com grande pecado. E agora subirei ao Senhor, talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, peço-te, do livro que escreveste. E o terceiro exemplo de intercessão está no livro de Jó, que nos conta que Jó intercedeu pelos seus amigos. Acompanhe comigo a leitura do livro de Jó, capítulo 42, vou ler do verso 7 ao verso 9, que diz assim: E assim foi que depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Portanto, tomai para vocês agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vocês mesmos uma oferta queimada. E o meu servo Jó orará por vocês. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vocês conforme a vossa loucura, porque vocês não falastes de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó.
Então ele faz o temanita e Bildade o suíta e Zofá o naamatita foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou, e o Senhor também aceitou Jó. Aqui neste exemplo é interessante notar que o Senhor deixou claro que só aceitaria a intercessão de Jó em favor de seus amigos. Um belo exemplo de como há poder na intercessão, como nós falamos até agora. E nosso quarto e último exemplo diz que a igreja estava intercedendo por Pedro, que estava na prisão, e por causa dessa intercessão o Senhor enviou um anjo lá que colocou Pedro em liberdade. Acompanhe comigo a leitura no livro de Atos, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança tua veste sobre si e segue-me. E ele saindo o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Com esses 4 exemplos, você pode perceber a importância e o poder que há na intercessão. E eu quero te dizer que é mesmo importante você interceder pelos que você ama, mas não apenas por eles, mas até por aqueles que te perseguem. A Bíblia nos diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 44 a 46, diz assim: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E a Bíblia também nos orienta a orarmos pelos governantes e pelos que exercem autoridade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. No nosso sistema de governo, nós não temos reis, nós temos presidentes, governadores, senadores, etc. Mas o fato é que a Bíblia deixa claro que nós devemos orar pelos que estão no governo e pelos que exercem autoridade. E essa atitude de interceder, de orar por eles, fará com que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida leve. Há um favor, uma graça de Deus derramada através da intercessão. Nós deixamos os nossos desejos egoístas de lado e olhamos para as necessidades daqueles que nos rodeiam. E em favor dessas pessoas, nós vamos diante de Deus, sabendo que Ele é poderoso para intervir em qualquer situação, como nós vemos aqui nos exemplos citados. Há poder na oração, há poder na intercessão, há poder naquele que criou todas as coisas, que pode todas as coisas e que pode mudar a vida daqueles pelos quais você está orando, pelos quais você está intercedendo. E com esta aula eu quero te encorajar a você interceder mais, interceder por seus familiares, interceder pelo seu trabalho, pelos seus colegas de trabalho, interceder pela sua nação. E no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 16 ao 17, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu querido, minha querida, não ore só por você. Ajude as pessoas que estão à sua volta. A sua oração pode salvar a vida delas. Há muitas pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, estão sofrendo, precisando de ajuda. Apresente essa pessoa ao Senhor em oração, interceda por ela, clame. Deus pode mudar qualquer situação, qualquer história, qualquer cenário. Talvez essa pessoa esteja sem forças até para orar e você pode ser esse que vai ficar na brecha. Aquele que o Senhor estava ali, como nós lemos no início aqui da aula, aquele que o Senhor está procurando, aquele que vai se colocar diante do Senhor em favor da vida de alguém. Ore e interceda por essa pessoa até que ela tenha condições de também orar por si mesma. E para encerrar essa aula, eu quero te lembrar que você também tem um intercessor, que é o próprio Espírito Santo de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, que graça maravilhosa, que bom é sabermos que nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Então que você também interceda pelos outros, porque você também desfruta dessa intercessão do Espírito Santo de Deus. Um abraço e eu te vejo na próxima aula.